A paz do Senhor, meus queridos irmãos, vamos nessa noite fazer uma reflexão da palavra de Deus, onde se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 5, versículo 12 ao 16, que diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vindo a Jesus, prostou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres bem, podes me limpar. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Louvado seja o nome do Senhor. Apenas os 2 versículos, pois dá para a gente já aqui refletirmos um pouco sobre aquilo que Deus fez na vida desse homem. Meus queridos, aqui nós queremos trazer uma palavra de esperança para você. Nunca perca a esperança. Deus sempre tem solução. A palavra do Senhor diz que Deus tem o seu caminho na tormenta. Esse momento pode ser até um momento difícil que você está passando, que nós estamos passando. Mas Deus, ele tem uma solução. E por isso nós não devemos perder a esperança, devemos buscar no Senhor a solução do nosso problema. O texto em apreço, ele é registrado pelos 3 evangelhos sinóticos. Ele trata-se de uma das curas mais esplêndidas de Jesus. O tempo e o lugar, meus irmãos, são indefinidos. Aqui encontramos um problema humanamente insolúvel. Aqui encontramos um problema, uma causa perdida. Um homem tomado de lepra, ele é curado. Louvado seja o nome do Senhor. Esse milagre, ele nos ensina que jamais devemos perder a esperança. Que jamais devemos deixar de crer em Deus, de esperar em Deus. Pois maior que seja o nosso problema, o seu problema, por mais grave que seja a circunstância, a situação, por mais tenebroso que sejam os nossos sentimentos de preocupação, Jesus, ele pode reverter essa situação. Ele pode entrar com providência. Ele pode chegar com solução para a nossa vida. Esta passagem, meus irmãos, ela encerra várias lições importantes que, ora, nesta noite vamos destacar. Louvado seja o nome do Senhor. A lepra, meus irmãos, era uma das doenças mais temidas daquele tempo. Aquele homem estava doente de lepra. Em Israel, várias doenças de pele eram classificadas como lepra. Inclusive, meus irmãos, aquilo que chamamos de hanseníase, né? Ou infectados pela lepra, né? Eram isolados e ficavam em quarentena. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine só, meus irmãos, eu creio que você hoje pode sentir o que é ficar isolado, né? O que é ficar sem contato com as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Era a situação desse homem. E pior ainda, que não tinha meios de se comunicar, como hoje nós temos, e podemos falar com as pessoas, conversar com as pessoas. Não, aquele homem ficava isolado, aquelas pessoas ficavam isoladas. As pessoas com lepra eram consideradas mortas. A lepra, ela tinha implicações sociais e religiosas. O leproso, ele devia usar roupas esfarrapadas e viver fora do acampamento. E quando chegasse perto dos outros, deveria gritar: imundo, imundo. Vejam só que situação. Vejam só que humilhação.
esse isolamento rebaixava o infeliz sofredor a classificação social pior possível. Viverá separado, fora do acampamento, distante das pessoas, distante da família. Que coisa terrível. Jesus estava numa das cidades da Galileia, quando esse homem coberto de lepra, no estágio mais avançado de sua doença, sai do leprosário e rompe o isolamento e se aproxima de Jesus. Seu caso era um caso perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Sua doença já havia tomado todo o seu corpo. Só Lucas, que era médico, traz informações do estado adiantado de sua doença. O homem estava chagado, com a pele necrosada, cheirando mal. Louvado seja o nome do Senhor. Cheirando mal, esse homem estava. Glórias a Deus. Aleluia. Mas aqui nós encontramos, meu querido, alguém que poderia solucionar o problema desse homem. Aquele homem estava como uma carcaça humana. Estava como uma ferida aberta, mal cheirosa. A expressão grega pleris lepra significa cheio de lepra, que pode ser traduzida por coberto de lepra de alto a baixo. É um termo técnico da medicina. A lepra havia atingido o último estágio, completamente sem esperança. Aquele homem estava entregue à morte. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você nesta noite, que se encontra sem nenhuma esperança, que se encontra entregue à morte, eu quero dizer para você que Deus tem solução. Não perca a esperança. Jesus pode fazer algo grande na tua vida também, assim como fez na vida daquele homem. A lepra era uma doença temida, era uma doença horrível. Ela desfigurava as pessoas, era uma doença fatal. A lepra, ela é um símbolo de pecado, meus irmãos. Insensibiliza e deixa marcas no corpo das pessoas. Ela é contagiosa, mal cheirosa, ela é letal. Louvado seja o nome do Senhor. Psicologicamente, meus queridos, a lepra, ela deixa a pessoa sem nenhuma esperança. Ela deixa sem nenhuma condição de cura. Eles pensam, eles entendem, acham, acreditam que não conseguirão. Mas Jesus chegou na vida daquele homem. Mas aquele homem buscou. Aquele homem não ficou parado. Não fique parado. Procure buscar a Deus. Procure estar na presença de Deus. Procure fazer a sua parte. Louvado seja o nome do Senhor. Esse homem não vem motivado pela soberba ou altivez. Ele se prostra com o rosto em terra. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe que nada merece, portanto carece da misericórdia. Nós temos que entender que nós não somos merecedores de nada, que tudo é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e essas misericórdias se renovam a cada manhã em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido, não perca a esperança. Louvado seja Deus, busque ao Senhor, busque
a Ele nesta noite, nesse momento em que você está em quarentena. Procure estar na presença de Deus. Aqui esse homem não faz exigências, antes ele suplica com humildade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pede, a palavra do Senhor diz, pedi, pedi e dá-se-vos-á. A palavra do Senhor diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Nós temos que nos humilhar, meus amados irmãos. Nós temos que orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos. Então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Precisamos nos humilhar perante o Senhor. Precisamos orar ao nosso Deus. Orar é falar com Deus, é suplicar a sua misericórdia, o seu amor. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aquele homem sabia que não está diante de um homem comum, mas ele conhece que Jesus é o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Mesmo se sujeitando à sua soberana vontade, confessa sua plena confiança no poder de Jesus para curá-lo de uma enfermidade, de sua enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O homem, ele não pede cura, mas purificação. A lepra era uma enfermidade imunda que contaminava. Louvado seja o nome do Senhor. Ser curado significa ser purificado. Louvado seja o nome do Senhor. Ali tinha um médico que poderia resolver o problema daquele homem. Jesus, ele é o médico por excelência. Ele tem a capacidade de solucionar o nosso problema. Jesus, ele tem condição de fazer o que ninguém pode fazer. Jesus, ele não expulsa aquele homem por ser impuro, como os judeus faziam, como os religiosos faziam. Ele não pega em pedras para enxotá-lo por causa da sua doença contagiosa. Jesus não apenas se dispõe a curá-lo, não apenas ordena sua cura, mas também entende, louvado seja o nome do Senhor, mas também estende, a mão para tocá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. As mãos de Jesus abriram para o homem de quem todos fugiam horrorizados. As mãos do Senhor se abriram. Que nesta noite as mãos do Senhor, elas venham se abrir para a sua igreja, para aqueles que nesta noite estão rogando, estão suplicando a misericórdia dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Jesus, a palavra do Senhor diz que os seus ouvidos não estão agravados para que não possam ouvir, e nem as suas mãos estão encolhidas para que não possam salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Jesus o abraçou firmemente com as mãos, pois a palavra traduzida por tocar aqui, meus irmãos, significa cingir, envolver, abençoar. Aleluia. O puro toca o impuro sem ficar contaminado pela impureza. O puro toca o impuro. Aleluia. Ou o puro torna o impuro puro e reverte uma situação humanamente irremediável. Louvado seja o nome do Senhor. A cura não foi a crediário, em doses homeopáticas, mas instantânea. Louvado seja o nome do Senhor. Imediata, eficaz. A pele do homem foi completamente regenerada. Sua carne ficou sã. Sua cartilagem
carcomidas pela doença, retornaram ao estado original. Tudo se fez novo no corpo daquele homem, já sentenciado à morte. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa tremenda, meus irmãos. É o poder de Jesus Cristo na vida daquele que crê, na vida daquele que confia, na vida daquele que busca. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Redentor abraçou a humanidade impura. Ele abraçou todo mundo impuro. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, mas o Senhor Jesus veio para abraçar todo mundo, para salvar todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, a palavra do Senhor diz que todo aquele que nele crê será salvo, mas o que não crê será condenado. É preciso que nós creiamos, é preciso que nós busquemos a Ele e façamos a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqui nós observamos, aleluia, que Deus enviou seu Filho para salvar o mundo. Jesus abraçou a humanidade impura ao inserir-se, louvado seja o nome do Senhor, completamente nela. E é o que também faz agora com cada indivíduo. Ele não somente toca nossa impureza pecaminosa com a ponta dos dedos, mas envolve os impuros com o braço de sua compaixão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Jesus operou nesse homem duas curas distintas. Primeiramente foi a cura emocional. Quando Jesus tocou, estava mostrando àquele homem mal cheiroso que ele tinha valor e dignidade. Mas também, aleluia, havia tempo que aquele homem não sabia o que era um toque, não sabia o que era um aperto de mão, não sabia o que era um abraço. Louvado seja o nome do Senhor. Tal quantas pessoas hoje não estão querendo abraçar seus amigos, seus entes queridos, mas não pode. Aquele homem não podia também, mas Jesus lhe deu a condição dele poder abraçar novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Clame a Deus nesta noite para que você tenha, louvado seja o nome do Senhor, a condição de mais uma vez poder abraçar o seu irmão, poder abraçar o seu pastor, poder abraçar o seu vizinho, o seu amigo, a sua família, os seus entes queridos. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de clamar, é tempo de buscar a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Todas as pessoas fugiam daquele homem horrorizadas. Se ele houvesse de sair do isolamento, as pessoas pegavam em pedras para apedrejá-los, mas Jesus o abraçou. Aleluia. Se aquele homem teimasse em sair do leprosário, era chamado de maldito. Aleluia. Mas embora seu corpo fosse, aleluia, um espetáculo horrendo, aleluia, fosse uma chaga aberta, uma carcaça mal cheirosa, Jesus o tocou para curar suas emoções, para sarar sua alma, para restaurar sua dignidade e seu valor. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus quer restaurar a sua vida, quer restaurar a sua dignidade. Louvado seja o nome do Senhor. Se aproxime de Jesus, porque Jesus tem bênção para a tua vida, homem. Se apresente, louvado seja o nome do Senhor, nesta noite a Ele em oração e peça perdão dos seus pecados, peça misericórdia a Ele, porque Ele pode restaurar a tua vida e a tua família. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Jesus, Ele tem poder e compaixão. Poder sem compaixão é tirania. Compaixão sem poder é fraqueza. Mas Jesus tem compaixão e poder. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda cura foi a física. A lepra era uma doença incurável. Louvado seja o nome do Senhor. Com forte componente de segregação. Um leproso não podia viver
com a família, nem no meio da sociedade. Estava sentenciado à morte. Seu corpo ia apodrecendo lentamente. Aquele homem era um aborto vivo. Louvado seja o nome do Senhor. A despeito de seu estado trágico, Jesus o curou imediatamente. Louvado seja o nome do Senhor. Totalmente, definitivamente. Louvado seja Deus. Restaurando a sua, além do seu físico, também restaurando aos seus entes queridos, a sociedade. Louvado seja o nome do Senhor, tirando aquele homem da quarentena eterna que ele vivia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus vos abençoe, que Deus abençoe a igreja, que possamos orar, que possamos buscar a Deus e que Ele possa estender as suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor, queimando esse mal que está aí, assolando toda a humanidade, este vírus, mas o nosso Deus tem poder para queimar. Ora, igreja, ora, irmãos, vamos buscar, porque Deus tem solução para o nosso problema, para o problema desta sociedade doente, dessa sociedade leprosa, dessa sociedade mal cheirosa, que não busca Deus, que não tem amor naquilo que Deus deixou, naquilo que Deus entregou e que tem se entregado às dissoluções em vez de se entregarem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, que possamos orar, queridos, que possamos buscar a presença de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém.